Iniciamos novamente, fizemos aqui uma recapitulação na questão da nossa internet, né? Vamos ver se o problema foi comigo ou se foi com o meu convidado, mas a gente adentra novamente na nossa live. Estamos no ar novamente, testado e aprovados aqui com a internet. Então vamos que vamos recapitulando, chamando todo mundo a participar desse bate-papo hoje com o deputado federal Célio Studat, é o nosso convidado dessa noite, dessa sexta-feira, dia 29. Pronto, agora está aqui, agora vamos chamar para que ele possa participar conosco. Vou chamar nesse momento o deputado, já fiz o preâmbulo, então vamos que vamos, chamando para essa sexta-feira, dia 29 de maio, como eu estava dizendo, desse bate-papo sobre as principais ações que o seu mandato está realizando. Está me ouvindo agora? Bem, deputado? Pronto, te escuto, Rubão. Boa noite a todos. Eu Agora deu. costumo dizer que quando dá um probleminha, eu digo que são os pregoeiros do pessimismo querendo desestabilizar a nossa live, tá? É porque a sua live é muito bonita, tem toda uma interface toda personalizada. A moçada não tem isso, não. Pois é. É fruto de muito trabalho, deputado. A gente trabalha com o jornalismo, com a reportagem, com a cobertura política, e a gente tem essa perspectiva de estar inovando sempre que possível, e graças a Deus o programa do Rubão se propõe a isso, fazer uma inovação com credibilidade e qualidade para os internautas, pessoas que possam interessar e que se interessem por política no estado do Ceará, tá bom? Legal, legal. Prazer enorme. Meu amigo, eu queria fazer, antes de começar o bate-papo, fazer um pequeno preâmbulo aqui, que o meu convidado, que está aqui na nossa live, já está presente, é o deputado federal Célio Studat, que é advogado, é idealizador do Movimento São Francisco e fundador do Instituto Politizar, ONG de Educação Política. O jovem político teve votações expressivas em disputas para as cadeiras da Câmara Municipal de Fortaleza em 2016, da Câmara dos Deputados em 2018. Entre suas principais bandeiras de atuação estão a causa animal e a defesa do meio ambiente. Porém, ficou faltando uma opção aqui, que agora vem na minha lembrança, e eu pude vivenciar isso, deputado. Isso é uma particularidade, sempre que a gente começa um bate-papo, eu trago. Em 2014, você teve uma votação bem expressiva para deputado federal, por poucos votos. Se eu não me engano, 1.000 e alguma coisa de votos, você não se elegeu a deputado federal. Foi a coligação que não conseguiu fazer um deputado, não foi você, porque a sua votação foi muito bem expressiva, muito boa, e você, desde os seus primeiros passos, você mostrou nas urnas que você é um representante dessas boas ações, dessas novas ideias políticas, e eu quero te parabenizar aqui e dizer que, na minha opinião, você é um dos pioneiros da questão da causa animal no Brasil, um cara que realmente veste a camisa, não por ter uma bandeira, e sim porque gosta, porque se sensibiliza pela questão, pela causa, e ama a causa animal, e ampliando agora muito mais com a questão do meio ambiente. Sejam bem-vindos, você está no programa do Rubão, deputado Sérgio Studas. Muito obrigado aí pelo profissionalismo, né? Como disse, elogiar aqui a interface e tenho certeza, tenho acompanhado suas entrevistas e vejo como só gente boa tem passado por aqui. Então é um prazer e uma honra também poder debater a política cearense, nossas pautas e brasileira, né? Hoje em dia Você é brasileiro, né? Você é do Brasil. exatamente. A população está antenada em tudo, né? Cada vez mais o acesso à informação, pessoas como você que conseguem de uma forma bastante didática, né? Levar a informação para a população. Isso faz com que, obviamente, a gente tenha informação de qualidade. Infelizmente, outras que não são de qualidade também, mas elas são combatidas com bons jornalistas como você. Deputado, eu faço diariamente, quando as sessões estão por lá, ou nos eventos aqui na Prefeitura de Fortaleza, na Câmara Municipal, a cobertura da casa. E lá na casa, você, antes de sair, você fez uma marca. Se eu não me engano, você foi o vereador, até enquanto estava lá, que mais propôs projeto de leis, né? Mais teve essa ação na Câmara Municipal. A exemplo hoje da Câmara Federal, você também tem essa ação de estar propondo sempre, e é a função do deputado, do vereador, voltado a esse momento. Eu acho que essa é a primeira pergunta que eu sempre faço. Além do jornalismo, tem a questão da utilidade pública que a gente vai fazer aqui, que é informar, preservar vidas através da informação correta, deputado. Eu queria que você me dissesse,
Na sua opinião, você está vivenciando aí o olho do furacão, que tudo realmente a nível Brasil acontece em Brasília, e é de Brasília que vêm as ações e as decisões, como foi essa mudança do roteiro natural da vida de Brasília? Nós sabemos que já não é fácil você tramitar nesses corredores, nesses andares, nesses anexos, né? Que não é fácil você conseguir ter vez e voz ativa. E você leva uma causa que é muito importante, né? Porque para além da questão normal da vida, tem a questão do sentimento parente dos animais. Mas de que forma impactou na causa animal a questão do coronavírus? De que forma você pôde vivenciar problemas diversos com a questão do coronavírus na causa animal, deputado? Olha, bom, eu acredito que, primeiramente, todas as pautas nesse momento ficaram, de certa forma, para a população, passaram a ser secundárias do ponto de vista legislativo, haja visto que o parlamento optou por priorizar todas as matérias e unicamente as matérias que tivessem uma perspectiva relevante para a pandemia, no sentido ou de saúde ou econômico, relacionado aos profissionais da linha de frente, questões nesse sentido. Para além dos muros do Congresso, eu acredito que a causa animal, mais do que nunca, mostrou um aspecto muito positivo que nós sempre quisemos mostrar, que é a importância dos animais na vida das pessoas e na vida das famílias, né? Não é raro, pelo contrário, é muito comum nos eventos em que nós realizamos, nós vemos pessoas idosas que muitas vezes não moram mais com filhos, não moram com seus netos, mas tem ali seu animalzinho de estimação. E aquele animalzinho passa a ser o companheiro daquela pessoa, é um amor, é o carinho, é o afeto. Então, aquela pessoa no dia a dia dela convive e recebe afeto do animal de estimação. Então, acho que um momento como esse de isolamento mostrou para as pessoas que, para além do estresse, da ansiedade, da pressão, das tensões, do desemprego, de todas as dificuldades, do medo do vírus, do medo da morte, do medo de perder alguém, os animais estão aí do nosso lado, estão aí para nos dar amor e para eles não existe tempo ruim, né? Com pouco ou com muita comida, no isolamento ou sem isolamento, para eles esse amor é incondicional, não existe tempo ruim. Se você tratar um animal com respeito, com amor, você vai ter carinho dele, você não vai ter agressão dele, ele não é bipolar, ele não é borderline, ele não tem transtorno de personalidade. Animal não tem transtorno de personalidade, animal tem amor para dar. Importante. Eu tenho duas passagens rápidas que eu queria comentar com você. Uma cidadã, uma socialite, foi ao programa da Hebe e ela estava no ar e os cachorros estavam no camarim. E ela chamou no ar os cachorros vieram loucos porque a Hebe sabia do amor que os cachorros tinham por ela, e os cachorros chegaram no estúdio, no ar lá do SBT, e fizeram uma festa. Aí ela disse assim, palavras dela, eu não me recordo o nome dela, ela disse assim, mas em homens encontrei verdadeiros cachorros, em cachorros encontrei verdadeiros homens. É verdade. E a outra foi uma reportagem no centro de São Paulo, que a gente sabe que o centro de São Paulo é uma coisa diferenciada, onde tem muitas pessoas que vivem na rua de São Paulo, mas que estavam tirando ele naquele período de chuva, e aí ele não quis ir porque não quiseram levar o companheiro dele, que era um cãozinho. Ele disse, ó, se não levar meu cachorro, eu não vou, não adianta, tem que levar. E o cara não foi, não aceitou ir, porque ele não aceitava deixar o cachorro sozinho na chuva, que a chuva de São Paulo é aquela que bate e dói, viu, meu amigo? Não brinca, não. E eu tô falando isso, dizendo esse testemunho de vida, porque realmente o que você fala é isso. A expressão dos cachorros, dos animais, melhor dizendo, é de uma forma emocional tão grande que a gente não tem nem explicação para dizer o amor que as pessoas têm por isso. Talvez isso lhe convence e lhe fortalece a trabalhar cada vez mais. Por que é que eu fiz esse preâmbulo todo? Por tudo isso. Eu disse, porque eu quero que você, lá no finalzinho, quase chegando no final, relate para todos nós que estamos aqui na live algum exemplo desse de dedicação humana para com os animais, ou vice-versa, algum acontecimento que tenha realmente mexido com o seu emocional e ter te motivado, não agora, mas sim nos primeiros passos da sua batalha, do seu trabalho perante a causa animal, tá certo? Perfeito, perfeito.
Então vamos lá, vamos ao foco, o olho do furacão, como eu estava dizendo. Brasília, você passou 2 anos aqui em Fortaleza como vereador, está um ano e 5 meses, não, são 1 ano e 5 meses Sim. como deputado, e você já mostrou a que veio, mostrou a sua força, a sua garra, a sua vontade de trabalhar, a sua determinação, e para além da causa animal, que nós vamos retornar já no âmbito aqui do Ceará, eu queria que você falasse sobre os últimos acontecimentos de Brasília, esse movimento onde os governadores e os prefeitos querem conduzir de uma forma regrada, dentro das observações da Organização Mundial de Saúde, dos seus representantes de saúde, e Brasília fazendo talvez a palavra certa seja essa, mas uma confusão de informações, e você entrou com um pedido de impeachment, né? Novo impeachment, e tem essa bandeira do meio ambiente. Inclusive, você está convocando também o ministro do meio ambiente para poder dar esclarecimentos, e aí isso lhe pautou nos principais jornais do Brasil, na imprensa nacional. Eu queria que você falasse sobre esse momento em Brasília, do seu ponto de vista, e como proceder à frente desses acontecimentos, deputado. Bom, as crises são tantas que a gente não sabe nem por onde começar, né? E são diárias, então nós estamos aí no cerne de ameaças que são bradadas aí pelo presidente da República e pelos seus filhos, né? Ameaças que se fala em ruptura institucional, e uma hora se fala em usar as armas da democracia, acabou, não vamos mais aceitar isso. Então nós estamos aí em um momento onde parece que a crise institucional consegue superar. Não é verdade, mas parece que, dada ao tamanho da crise, consegue superar a crise sanitária. Eu não conheço nenhum outro país do mundo. Os Estados Unidos é porque tem eleições esse ano e também está passando por dramas sociais grandes, como foi essa questão da morte, da morte de um cidadão americano negro, né, por um policial americano. Então, eles estão passando por tumultos bem específicos já da história deles, né? Nós aqui passamos por uma crise institucional muito grande, que no início da pandemia estava se dando mais entre poder executivo e poder legislativo, era muito claro ali, e rapidamente o foco mudou e agora é o Supremo Tribunal Federal com o poder executivo. De um modo ou de outro, o que a gente pode perceber, e vou corroborar aí com a tua análise, é que isso fez com que os estados da federação, né, os estados, para o povo entender aqui, falando Ceará, Maranhão, Piauí, enfim, nossos estados, os entes federados e municípios, tivessem que tomar as rédeas do que iriam fazer em sua região, né, em sua localidade. Haja visto que o governo central, por assim dizer, o governo federal, ele não apresentou nem no começo, nem agora, e até agora, em nenhum momento, um plano de enfrentamento do coronavírus. Esse plano não foi apresentado. É só nós observarmos que o próprio Ministério da Saúde, que é o órgão competente para poder apresentar esse plano, teve 3 ministros, na verdade 2 ministros já, e um interino, e até agora ninguém mais foi nomeado para o órgão, para o Ministério da Saúde. Ou seja, a pasta mais importante para trabalhar, para poder fazer essa articulação entre governo federal, governos estaduais e municípios, seria, obviamente, o ministro da Saúde. Nós não tivemos essa figura de uma forma consistente e sólida. Então, o que nós tivemos foi confusão atrás de confusão, desmando atrás de desmando, palavras irresponsáveis jogadas ao vento e depois desditas. Então, infelizmente, o Brasil, além da crise sanitária, passa por uma crise institucional muito grande, porque ninguém sabe qual é o tamanho da realidade por detrás dessas ameaças de ruptura. Não são as primeiras, aparentemente não são as últimas, mas ninguém sabe o quão real elas são, mas elas existem, estavam aí ontem, estão hoje, estavam meses atrás também. E, para além dessas 2 crises, sanitária, política, nós vamos enfrentar uma econômica maior do que o que enfrentaríamos naturalmente. Por quê? Porque o investidor
o investidor externo que vem, ele tem muito medo das crises institucionais também. Ele não é só um problema de desemprego. Nós precisamos do investimento, nós precisamos do importador. O Brasil é um país que com todas as críticas que eu tenho ao agronegócio, é um país que vive muito do agro, ou seja, que exporta muito. Então, se nós perdemos esse mercado, nós perdemos mais emprego ainda, nós perdemos mais oportunidades ainda. E quando é que se perde esses mercados? Quando você desconhece a estabilidade institucional do país. Então, o Brasil, além de todas essas instabilidades institucionais e sanitárias, vai passar aí por uma econômica muito, muito triste. Deputado, você citou aí levemente, né, a história que você falou também da importância do agronegócio, mas principalmente na questão diplomática, né? Parece que o presidente faz questão de, para além de estar ruim, piorar o negócio ainda com os parceiros, compradores da nossa matéria-prima ou do nosso produto de exportação. Nesses momentos, bom, de graves crises, o que nós temos, e isso é importante, assim como para um político, é muito mais para um presidente, que ele tenha porta-voz de todas as suas ações. Então, em um momento como esse, era importante que o Brasil tivesse um bom ministro das Relações Exteriores, um bom chanceler, para poder emitir as palavras corretas acerca de um país ou acerca de outro. E se você perguntar para a população quem é o ministro de Relações Exteriores, o povo não sabe quem é. Quem é que sabe quem é Ernesto? Nós já tivemos grandes homens, eu acho que o último Roda Viva, salvo engano, segunda-feira, foi com o Celso Laffer. Então, nós já tivemos aí grandes juristas, grandes diplomatas, grandes pessoas dentro de uma parte importantíssima, que também faz essa mediação do Brasil com esses mercados, não na parte de comércio exterior, mas na parte diplomática, que é importantíssima também para se abrir o fronte do comércio exterior. E nós temos no Brasil um presidente que escolheu ministros, escolheu subordinados que ele não permite, ou que ele não gosta, ou que lhe incomoda que tenham vida própria. Isso é muito complicado, porque faz com que ele acabe levando todo o bônus de algo quando sai positivo, mas também todo o ônus negativo, e isso é ruim para ele quando algo vai mal. Deputado, eu sou aqui o tipo de jornalista que eu pauto tudo e sou ruim de pauta, porque eu fujo da pauta totalmente e tento ir buscar no improviso da coisa, certo? Então, eu queria que você, dentro do seu mecanismo, pudesse me pautar aí as principais ações agora, nesse período do coronavírus, para além desse período, dessa questão da convocação do ministro, do impedimento. Quais são as principais ações que você está desenvolvendo para esse período do coronavírus? Em que entendimento? Claro que está todo mundo voltado na questão da saúde, mas das demais orientações que você tem à frente na linha de pensamento do seu mandato. Olha, eu acredito que a gente, sem dúvida alguma, tinha que contribuir com essa parte emergencial da saúde. Então, os debates, principalmente envolvendo profissionais de saúde, sou presidente também da Frente em Defesa da Enfermagem, né? Uma frente parlamentar muito grande e muito ampla dentro do Congresso. Então, estive em Brasília, retornei de Brasília essa semana, participando de atos, reuniões e momentos com a frente para que a gente conseguisse êxito na aprovação e conseguimos dar indenização para familiares de profissionais da saúde que morreram por causa do coronavírus, né? Ou daqueles que, infelizmente, possam vir a morrer ou ficarem inválidos. Então, essa questão da saúde, obviamente, ela tomou conta de todas as preocupações maiores do Congresso, mas ela não pode nos fazer esquecer da nossa função de fiscalizar. Então, a questão do ministro, como você colocou, assim como o pedido de impeachment, que não é o primeiro, é o segundo já que eu faço. O segundo já que eu faço para o Ricardo Salles, ele primeiro a gente tem que formar uma população que ele não é ministro do meio ambiente, ele é um segundo ministro da agricultura. E o ministro da agricultura para fazer as coisas ruins para a agricultura. Ruins no sentido para o meio ambiente, bons para alguns
que querem o mau agronegócio, porque também existe o bom agronegócio. Não podemos demonizar a atividade, né? Existem pessoas decentes, corretas, trabalhando Claro. e fazendo girar o motor da economia, e existem pessoas ali que têm interesses escusos e por elas não haveria nem Ministério do Meio Ambiente. Então, retomando aqui, para meados aí de 2000, começo de 2019, a intenção do presidente não era criar um Ministério do Meio Ambiente. Ele sequer tinha esse interesse, ele sequer tinha essa vontade. Sofreu uma pressão interna e externa tão grande, haja vez que nós temos a floresta amazônica, nós temos grandes reservas, enfim, de proteção, nós temos uma biodiversidade enorme, nós temos um campo natural muito grande para se cuidar, e ele criou o Ministério do Meio Ambiente, recebendo a indicação justamente do agronegócio, a quem ele disse, eu fui eleito por causa do agronegócio. Então, ele atribuiu ao agronegócio a eleição dele, né? Então, nós temos aí 2 ministérios da agricultura, um que faz que faz a coisa boa e o outro fingindo que está protegendo o meio ambiente, mas está abrindo muito mais as pernas para os interesses do mau agronegócio, né? Então, esse indivíduo, Ricardo Salles, inclusive, já condenado em primeira instância, porque foi secretário de Meio Ambiente em São Paulo, foi indiciado, foi julgado, sentenciado, condenado em primeira instância, está recorrendo em segunda instância. E foi nomeado pelo presidente já condenado. Já condenado. Então, isso mostra a completa desimportância, o completo desinteresse que a pasta ambiental tem para esse governo. E uma disparidade também com os princípios ditos pelo presidente quando foi fazer e formatar o seu ministério, né? Que era tudo menos corrupção, menos problemas com a justiça, e ele já tinha esse pré-requisito. Deputado, eu vou lhe fazer uma pergunta, não quero que você responda agora, daqui a pouquinho, certo? Você será candidato a prefeito de Fortaleza? Daqui a pouquinho você responde, tá? Vivenciando o Congresso, as suas atividades lá em Brasília, quando você entra com o processo, esse já é o segundo, existem as bancadas, os partidos, você acaba criando uma inimizade com seus pares lá dentro, pessoas que são a favor do ministro, são, digamos que, no bom sentido, um rebanho desse o rebanho dele na casa, você acaba tendo um conflito, alguma coisa em relação a isso? Olha, primeiro que o ministro, ninguém tem apreço por ele. O ministro ele foi um candidato a deputado federal pelo Partido Novo de São Paulo, não teve acho que nem 30 mil votos. Então, assim, ele não tem nenhum tipo de apoio popular ou de alguém que o próprio partido dele, salvo engano, posso estar equivocado, expulsou ele ou fez alguma sanção, mas acho que nem do partido que ele fazia parte, ele continua. Acho que entraram com o processo e não sei se ele saiu por boa vontade ou saiu expulso do partido dele. Então, o presidente ainda tem realmente os seus seguidores, os seus, né, súditos ali, na verdade, os seus defensores, porque muitos foram eleitos com a pauta unicamente de apoio ao presidente, né? Muitos devem a sua eleição exclusivamente ao presidente. Mas o ministro do Meio Ambiente não tem ali o apreço de ninguém. Não tem o apreço de ninguém. Então, realmente, eu acho que tem uma preocupação, porque quem quer o bem do país e quem quer o bem do governo também, deveria olhar para o presidente e dizer, presidente, olha, coloque um ambientalista aí, não vai fazer mal, não. Coloque no Ministério da Educação, coloque um educador mesmo, não vai fazer mal, vai fazer bem. Você vai acalmar esses críticos, você vai acalmar as críticas dentro do parlamento e dentro da sociedade. O que é que ele ganha? O que é que ele ganha com mais pessoas, com pessoas de índole incompatível com aquela pasta dentro do governo dele? Ele não ganha, ele não agrega. Né? Então, é meramente uma mensagem ideológica que ele quis passar e que a curto prazo pode ter recebido aplauso, mas a longo prazo está prejudicando o próprio governo dele. Ele não precisa do Weintraub na educação. Faz mal para ele também. Ele não precisa do Ricardo Salles no Ministério do Meio Ambiente, que faz mal ao governo dele. Então, esse tipo de comprometimento com o erro, de compromisso com o que está errado, é ruim para o próprio governo Bolsonaro e, de certa forma, expõe mais a falta de habilidade dele de corrigir do que a da oposição ou das críticas de criticarem.
Deputado, só mais duas perguntas a nível Brasil, depois a gente desce aqui para o estado do Ceará, que a gente tem muita coisa Vontade. para falar por aqui, tá certo? Você mesmo citou que agora você está à frente, também está na defesa dos enfermeiros, né? Tem essa bandeira que você está levantando. Os enfermeiros são profissionais da linha de frente do combate ao coronavírus. Então, assim, eu queria que você falasse. O vereador Raimundo Filho está aqui, seu companheiro de Câmara Municipal está aqui lhe dando um aceno, tá? Um abraço, vereador, grande amigo. É, essa Só questão para da. concluir a pergunta, só para concluir a pergunta. E aí, os enfermeiros, nessa luta, você encampa aí, você está encampando em Brasília, o que é que você busca de melhoria, de benefícios a essa categoria? Olha, a enfermagem, ela tem a principal pauta dela hoje, continua sendo uma que já é há 20 anos, que é o projeto das 30 horas, né? Ela não tem ainda votado, é um projeto que está há 20 anos tramitando lá no Congresso, passou um ano no Senado, depois 19 na Câmara e até hoje não foi votado. Então, entra governo, sai governo, nenhum governo federal, isso nós temos que dizer a verdade, nem o atual e nem os passados tiveram coragem de enfrentar as demandas principais da enfermagem. As 30 horas, piso salarial, repouso digno, que no caso seriam as 30 horas. Tem também o dimensionamento, a quantidade de pacientes que um enfermeiro deve atender. Então, há uma série de demandas de uma classe muito grande, que nós temos aí mais de 2 milhões de profissionais, enfim, uma classe muito grande, que é dentro da saúde, sem dúvida alguma, a classe mais desprestigiada, a que mais trabalha e a que mais é humilhada nesse sentido de não ter os seus direitos, de não ter Direitos acesso reconhecidos. nem reconhecimento salarial, obviamente, e nem os direitos básicos que deveriam ter, dada a insalubridade do trabalho que executam. Né? Um trabalho árduo, um trabalho difícil e um trabalho absolutamente digno, ou seja, a saúde é mobilizada pela enfermagem, mas a enfermagem é dentro da saúde a classe que menos teve acesso a melhorias em qualquer âmbito, municipal, estadual, federal. Então, é uma classe que precisa de muita luta ainda. Deputado, dizem que para Brasília as coisas andarem, existem algo superior que impulsiona as coisas. A enfermagem não tem esse impulsionador, ou porque é a classe mesmo trabalhadora que soa, que dá a vida, dá o sangue pela coisa? Que Olha, fica mais difícil. na verdade, ela sofre, ela luta contra um lobby muito grande. O lobby dos grandes donos de hospitais, os grandes Indústria conglomerados. farmacêutica. E também, principalmente dos locais de trabalho, porque como é uma classe muito grande, são muitos e trabalham bastante, qualquer modificação, seja de piso salarial, ou seja do repouso, ou das instalações. Você vê no hospital, qualquer hospital que você vai, é comum você ver, os médicos têm até um espaço, um dormitório. Na maior parte deles, os enfermeiros não têm. Às vezes eles reclamam que tem que ir para fora, lá de fora do hospital, se deitar debaixo de uma árvore para poder descansar. Então, são tratamentos muito distintos para uma classe que está fazendo a mesma função ali, salvando vidas. Quem está recebendo, nós temos que valorizar e agradecer muito os médicos, mas quem está morrendo, em maior parte, são os enfermeiros. É só você pegar, são aí quase 140 mortos já na enfermagem. É muita gente que já morreu. Então, quem está na linha de frente é a enfermagem. Quem sempre esteve foi a enfermagem. Então, esse é um momento muito propício também para que a população reconheça, não só com aplausos, mas para que o poder público tenha coragem de enfrentar esses lobbies e tenha coragem de tomar decisões mais firmes. Né? Então, até para aprovar essa indenização para profissionais mortos durante a pandemia, foi uma dificuldade, foi um projeto que caminhou muito e é uma indenização pequena. Você imaginar 50 mil reais, se você tem hoje aí, não dá 200 profissionais de saúde mortos, da enfermagem mais de 140. Você não tem 200, se você calcular 50 mil reais, isso aí não é nada para o governo federal, não é nada. E mesmo assim, é uma luta muito grande, foi uma luta muito grande para aprovar essa indenização. Quanto mais para você mexer nas estruturas de trabalho, repouso, dimensionamento, piso salarial. Imagina. Deputado, vamos agora retornando aqui ao Nordeste, chegando aqui ao estado do Ceará. Em 6 anos, acho que a sua vida deu um giro, um giral muito grande, porque desde a sua primeira eleição, que você quase consegue ser eleito deputado federal,
mas depois, posteriormente, o vereador mais votado do estado do Ceará, e, se eu não me engano, o segundo deputado mais votado agora na última eleição para deputado federal, não é isso? Sim. Confere. Eu acredito que você teve uma curva de crescimento bem significativa, e isso por consequência das suas ações, do seu trabalho, e a sua causa, o seu trabalho na causa animal foi o grande projetor, né? E as redes sociais. Lembro que algumas matérias, alguns sites postavam o seu trabalho de panfletagem nas eleições, você no sinal, panfletando nos ônibus, naquela plataforma, e todo mundo impressionado como aquele cidadão, aquele jovem cidadão estava com aquele trabalho simples, campanha barata, você mesmo fazendo ela, com as mãos, com as próprias mãos, com suas estratégias, porém, por trás tinha a questão emocional da causa animal que você já vinha executando. Quando foi que começou isso na sua vida? Porque eu acredito que você não executou, você já nasce com esse dom, né? Você já nasce com o dom de executar o bem e a familiaridade com os animais. Mas quando foi que você entendeu que a coisa criou um conteúdo diferente em sua vida, que você precisava dar um ar de profissionalismo nisso, não por conta do lado político, mas sim pela questão mesmo da causa animal? Bom, eu queria ser veterinário quando eu era criança. Não só eu, como acho que muita gente, né? Muita gente cresce, que ama os animais, cresce com esse sonho de veterinário, né? A vida acabou me levando para o direito e eu tive também cursei parte do curso de Relações Internacionais e então fiquei dividido entre um projeto de diplomacia em buscar o Instituto Rio Branco e também tinha um grande fascínio pela política, baixa política, como chamam, né? Dividindo baixa e alta política. A baixa política, essa política do dia a dia, a que eu faço parte hoje, institucional. A questão de encontrar um caminho para defender os animais dentro da política é uma carência, uma necessidade nacional, não é só o Ceará que passa por esse problema de maus tratos aos animais, de não ter políticas públicas eficientes. Nacionalmente, nós não temos até o atual presidente prometeu que iria fazer uma secretaria de defesa dos animais no meio da campanha, inclusive eu pessoalmente perguntei ao ministro do Meio Ambiente e ele saiu pela tangente, disse que não iria criar mais, enfim, que não tinha interesse, mas havia essa promessa na campanha do atual presidente, então nunca houve, não há ainda, algo organizado nesse sentido. Então, como operador do direito, eu percebi que a legislação animal, relativa aos animais, ainda era muito escassa e muito conectada, e ainda é muito conectada com as leis ambientais. E eu compreendo que os animais eles têm um valor diferenciado, eles merecem um código próprio, um código de proteção animal, um manual de leis dos animais diferenciado, até superior às leis ambientais que nós temos hoje, que são muito frouxas em relação aos crimes de maus tratos e tudo isso. Então, eu acredito que o direito conseguiu fazer com que esse gosto que eu tenho natural de resgatar animais, de poder ajudar, de fazer evento, que são eventos, obviamente, tem o seu viés político, no sentido de que sempre estão peticionando leis mais duras, clínicas veterinárias, hospital público veterinário, órgãos municipais e estaduais de proteção. Todos esses pedidos são pedidos políticos, mas por detrás desses eventos há sempre uma beleza, que são as pessoas, as crianças, os idosos, com seus animais. Então, eu posso dizer que, como pessoa, eu saio sempre muito mais renovado e apaixonado por essa causa do que propriamente saciado enquanto político nesse sentido, né? O evento por si, essas mobilizações, essas ações sempre me tornam muito mais feliz, às vezes até do que aprovar um relatório, do que aprovar uma emenda que beneficie algo que é muito mais lento, muito mais moroso, que são essas mudanças de paradigmas e dentro da legislação ambiental. Então, dentro do direito, você conseguiu uma tangente, não sendo veterinário, mas, porém, na busca dos direitos dos animais, acabou encaixando, não é isso? Exato. Pode falar. Não, o que eu ia adicionar é que a política essencialmente é isso. Você tem que conhecer
se você se propõe a ser um legislador, você tem que conhecer as leis que você quer modificar. Você tem que conhecer o que você quer fazer ali dentro, né? Obviamente, algumas pautas são viáveis e você tem uma sensibilidade pessoal e você encontra elas, e outras não são porque ou você não tem um interesse pessoal, não é fascinado por aquilo. Então, aquilo que você ama, você tem que conhecer do que você está falando. Você não pode simplesmente propor uma lei mais dura para quem maltrata animal se você não conhecer qual é a lei atual, se você não conhecer como é o procedimento atual, como é que é feito o inquérito, o que é que dá, dá nisso. Daqui a pouco vou ter até uma conversa com a presidente da Comissão de Direito dos Animais da OAB Ceará. Então, eu já fui vice-presidente dessa comissão, eu conheço quais são as dificuldades legislativas nesse sentido. Então, é muito importante você amar aquilo que você defende, é essencial, é o primeiro passo, é a base, mas você tem que conhecer a técnica que está por detrás das possibilidades de resolução desses problemas. Olha, provavelmente o Estado do Ceará deve ter alguns voluntários defensores da causa animal anteriormente a você, mas que não tiveram um expoente, né, de popularidade como você tem. Você se considera esse pioneiro para esses novos tempos? E você também se acha uma referência que muita gente, quando se fala na causa animal, já relaciona o seu nome. Você acredita que você se tornou ou está como uma referência desta bandeira do Estado do Ceará e no Brasil? Acho que politicamente sim, mas não como da causa, não. Da causa tem pessoas muito mais, muito maiores, muito mais participativas. A questão é que a política nos exige um outro tipo de atividade, né? Eu sempre explico para as pessoas, o pessoal vê a gente resgatando um animal com os filhotinhos, outra coisa ali, olha, isso daqui eu estou fazendo como cidadão, porque eu já fazia, eu continuo fazendo. Mas não é a minha atividade como legislador. Como legislador, minha atividade é fazer parte desse bom lobby, né? O lobby pelos animais. Estar lá dentro. Um exemplo que eu dou é quando a gente aprovou no Senado, um projeto que começou na Câmara, foi modificado no Senado e agora voltou na Câmara. E na Câmara eu sou o relator dele, que é o projeto Animal Não é Coisa, do deputado federal Ricardo Izal, lá de São Paulo. Quando esse projeto foi para o Senado, eu fui conversar com cada um dos senadores que eu tive, conversei com os 3 do Ceará e conversei com vários outros pedindo voto e explicando o projeto. Ou seja, por muito pouco o projeto não ia ser aprovado. Felizmente, essa articulação lá dentro do Senado ajudou. Então, isso daí é o bom lobby, é o lobby em prol dos animais. E desse lobby eu faço questão de fazer parte, né? Desse tipo de participação. Então, nesse sentido, acho que politicamente, dentro do Ceará, me sinto honrado de ter a credibilidade de muitas pessoas que também gostam e que amam os animais. Mas, em linhas gerais, tem pessoas que muito antes de mim já defendiam os animais, já eram atentos a isso, muito antes. Parabéns, parabéns pelo seu reconhecimento. A pergunta que você vai responder daqui a pouquinho é a seguinte: você é pré-candidato, tem interesse em ser candidato a prefeito de Fortaleza? Você responde depois dessa aqui. O Estado do Ceará, Fortaleza Especial, criou algumas ações referentes à causa animal. Vetmóvel é uma unidade que cuida, faz atendimento, tem o primeiro hospital veterinário, já tem um na UES, mas é do Estado, que já atende, mas agora a Prefeitura assinou, está em construção. O Estado do Ceará fez a primeira coordenadoria da defesa da causa animal. Tal. Você acha que essa pauta está evoluindo no Estado do Ceará ou ainda está a passos muito pequenos essa questão das políticas voltadas às causas animais no Estado do Ceará? Olha, acredito que é inegável que nós estamos avançando e boa parte dessas questões que você mencionou, inclusive, quando eu era vereador, já foram questões que foram aparecendo e que tiveram nossa participação, a criação da coordenadoria aqui na prefeitura. Eu era vereador de Fortaleza, na época nós solicitamos a construção do primeiro hospital, no caso chamado de clínica, mas enfim, é uma questão de tamanho, de equipamento que pode ser evoluída para utilizar o termo hospital. É algo que também teve aí o nosso compromisso com o prefeito para o recebimento de recursos federais para a construção dele, né? Mas eu acredito que ela pode se expandir ainda muito mais. Eu acredito, nós temos hoje em Fortaleza um Vetmóvel com promessa de outros, né? Nós também, da nossa parte, já conseguimos recursos para enviar para a prefeitura. Então, independente de lado, de fazer parte do partido ou não,
quando nós encontramos pautas em comuns, os políticos, independente de se é municipal, estadual, federal, devem estar unidos, né? Então, o que é feito para a causa animal, eu busco sempre olhar muito mais com o lado propositivo. Bom, poderia ser melhor, poderíamos avançar muito mais, poderíamos ter avançado muito mais, ainda mais o que se fazer, mas eu prefiro ser aquele que propõe do que aquele que critica, do que aquele que vê só o lado negativo, do que aquele que aponta só o erro. Essa forma de fazer política, eu acho que o fortalezense e o cearense em geral já vem rechaçando. Eu acredito que cada vez mais as pessoas estão observando, tá bom, mas o que é que você tem a propor para fazer melhor? Como é que você poderia fazer isso daí melhor? Né? Então, essa linha é a linha que tenho buscado adotar, que tenho aprendido com esse tempo de política e certamente é a que eu pretendo manter daqui em diante. Então, respondendo a tua pergunta de forma muito objetiva, estamos avançando, poderia ser muito melhor, poderia, mas se estamos avançando é porque nós não estamos parados. Deputado, nós chegamos agora nos 10, 12 minutos finais e o Instagram tem uma característica, ele tem um Highlander, ele corta a gente mesmo. Então, a gente vai ser bem objetivo e rápido para que a gente possa superar. Quando chegar a 2 minutos, ele começa a contar aqui, eu sei que eu preciso terminar, para que a gente não saia num corte e fique feio, tá bom? Dentre as ações como voluntário, pessoa que está à frente dessa causa animal, como vereador de Fortaleza e como deputado federal hoje, o que é que você coloca como o ápice de seu trabalho na causa animal? O que é que você acha que diga, ó, isso aqui foi bacana, isso aqui surgiu muitos efeitos, isso aqui várias consequências positivas? Para mim, esse aqui foi o meu maior projeto até hoje. Olha, dentro da legislação animal, nós temos muito mais aspectos realmente relacionados à esfera do Congresso, né, federal. Então, não havia muito o que ser feito no sentido de legislação dentro do município de Fortaleza. O que poderia ser feito e que nós fizemos foram as cobranças que surtiram efeito na criação de uma coordenadoria, que poderia ter uma estrutura maior no sentido de poder abranger mais animais, outros equipamentos de vetimóvel, como o prefeito já prometeu, e nós esperamos que, de fato, a cidade venha a ter, e iremos contribuir para que tenha também, não só esperamos, como estamos buscando contribuir para isso, mas eu acho que o ponto central sempre foi a questão do hospital. O hospital, nós fizemos mais de 5 caminhadas, Rubão, cobrando esse bendito hospital. Ou seja, e cada ano é uma caminhada diferente. Então, somente este ano, final do ano passado e este ano, foi feita licitação e deu-se início à construção dessa clínica. E eu me recordo que 5, 6 anos atrás, quando nós falávamos isso, as pessoas criticavam muito, diziam que até hoje critica, deve ter algum comentário aí criticando, não tem hospital nem para ser humano, e vai cuidar disso, vai cuidar de outra coisa, tem coisa mais importante, tá falando de animal, e nós poderíamos ter levado isso como uma desmotivação, como algo que tivesse nos abaixado nossa autoestima para essa causa, e pelo contrário, tínhamos convicção que isso era o caminho certo, porque nós víamos São Paulo fazendo isso, Curitiba fazendo isso, até Recife, mesmo com todos os problemas que tem, esse Recife tem um orçamento muito parecido com o de Fortaleza, tamanho e orçamento muito similares, já tinha também seu hospital, então nós sabíamos que esse é um caminho importante. Então, comparar hospital para animal com hospital para pessoas é uma comparação tosca, porque são profissionais diferentes, são equipamentos diferentes, são orçamentos diferentes e, principalmente, são necessidades que não devem ser comparadas. A vida dos animais é muito importante. Então, eu acredito que, além do que nós propusemos, que foi de fato modificado no âmbito legislativo, como eu disse, a maior parte é da esfera penal, então não tem a ver com o município. As principais conquistas foram essas que a gestão de Fortaleza imprimiu na prática e deu início a essas execuções. Chegamos agora, acredito que mais 8 minutos nós temos aí, certo? E a pergunta que eu passei aqui a live todinha fazendo, muita gente perguntou aqui também, muita gente quer saber se você está como pré-candidato, você é pré-candidato, você tem essa pretensão de colocar seu nome à disputa, a colocar seu nome à disposição da sociedade de Fortaleza para concorrer ao Executivo Municipal de Fortaleza, da sua cidade natal, ou deputado Sérgio Studart?
Tenho sim. Bom, acredito que nós só temos a ganhar quando nós temos opiniões diferentes dentro de um pleito ao Executivo Municipal. Nós tivemos uma votação recorde muito importante em Fortaleza para vereador, como deputado federal, e eu acredito que nós temos o que contribuir. Nós temos o que mostrar ao cidadão, nós temos pensamentos. Eu fico muito feliz, as pessoas acham que não, mas eu fico muito feliz, estou vendo aqui uns animaizinhos, gatinhos, quando me associam com animal. Algumas pessoas acham que isso é uma ofensa, eu acho isso ótimo, isso maravilhoso. Quantos políticos, Rubão, você sabe muito bem disso, que é muito bem informado e se relaciona muito bem, poucos políticos têm uma identidade específica. Poucos políticos têm uma identidade. Então, a coisa mais difícil de se construir no seio político é você ser identificado com algo. E se me identificam com algo que eu amo e que é algo que todo mundo adora, que são os animais, quase todo mundo. Infelizmente, tem boa parte, boa parte. Boa parte das pessoas gostam, que são os animais. Então, eu estou muito feliz se me identificam com isso. Mas eu acredito que uma eleição ao executivo é uma oportunidade de mostrar o que eu penso também em outras áreas e que as pessoas não conhecem. O que é que eu penso para as escolas municipais, o que é que eu penso para o transporte público municipal, o que é que eu penso acerca da desigualdade de Fortaleza, que é tremendamente grande ainda, o que é que nós pensamos para o serviço público da cidade. Então, são pensamentos, são ideias, são estudos que nós temos guardados da experiência como vereador, da experiência atual como deputado federal, e que a gente pode apresentar para a população e para que a sociedade julgue, e acredito que irá julgar muito bem esse nosso pleito. Deputado, algumas pessoas estão perguntando aqui, fazendo perguntas que você já respondeu. Então, daqui a pouquinho, quando terminar a live, faltam 5 ou 10 minutinhos no máximo, acho que faltam 7 minutos para terminar, mas vai estar disponível daqui a pouquinho no www.programadorubão.com.br. Terminou aqui a live, já vou colocar no site, vou até mandar para você, deputado, o link para que você possa distribuir aí esse bate-papo. Tá ótimo. Você falando que está e tem a pretensão, e provavelmente você já tem uma boa simpatia por conta dos números, os números provam que você teve uma boa votação em Fortaleza. Qual seria, se você já tem em ideia, um projeto que você diga assim, essa aqui é o meu grande projeto, a minha grande ideia para a cidade de Fortaleza? Olha, a cidade de Fortaleza é muito ampla e eu acho que realmente chama a atenção duas preocupações muito grandes. Nós tivemos uma evolução, além, óbvio, das pautas que eu defendo, que isso daí vai estar impresso de cabo a rabo num projeto de campanha nosso, acerca do direito dos animais, acerca dessa valorização, mas eu acredito que nós crescemos muito na mobilidade urbana. Eu acho que esse é um fator muito positivo, que nós temos que ser honestos e parabenizar o atual prefeito nesse sentido, a atual gestão. A mobilidade urbana, ela buscou ser muito modificada para melhorar, mas eu acredito que nós temos que avançar muito ainda nas áreas verdes, nos espaços comuns, na participação que o cidadão deve ter dentro da cidade, né? Ou seja, para que a cidade esteja de fato mais iluminada, mais acessível, que a periferia não esteja tão excluída como é hoje da cidade. Nós temos aí 4, 5, 6 bairros que compõem uma Fortaleza nobre e o resto da cidade muitas vezes é tido como ali de forma periférica. Então, eu acredito que esse olhar deve ser um olhar mais humano, um olhar mais sensível, sem fazer a política da terra arrasada, sem dizer que nada vai evoluir, que nós não avançamos em nada. Esse discurso eu não prego, não é um discurso real. Acho que Fortaleza cresceu bastante, Fortaleza evoluiu bastante e pode continuar e evoluir mais. A alternância de poder, ela é importante para isso. A ideia seria ampliar o que deu certo e melhorar ou dar um novo rumo do que não tenha dado ênfase? Sim, em especial, acho que essa questão ambiental é uma questão que realmente preocupa. Esse novo momento especial que nós vamos viver pós-pandemia vai nos fazer cada vez mais pensar muito mais no verde e menos no concreto. Então, a mobilidade urbana, a partir do momento que nós pudermos olhar, bom, essa cidade melhorou bastante nesse aspecto, e agora, para onde nós vamos caminhar para tornar essa cidade mais verde,
para tornar Fortaleza uma cidade do futuro, que condiza com o respeito e com o turismo que essa cidade chama. Nós temos uma atração muito grande, que são nossas praias. O Ceará como um todo tem um litoral lindo, mas para além da praia, o que é que a cidade oferece ao turista? O que é que a cidade oferece à sua população? O que é que a cidade oferece de respeito ao próximo, de respeito aos animais, de respeito aos idosos, de respeito às crianças? Então, esse olhar humano, eu acredito que a nossa juventude, por assim dizer, pelo menos no meio político, né? Talvez não tão jovem de idade, mas jovem na política, eu acho que pode ser muito, muito bem aproveitada para Fortaleza. Um membro do seu partido, Jorge Lima, está aqui e parabenizando você, Jorge Lima, que é pré-candidato a vereador pelo PV, pelo Partido Verde, na cidade de Fortaleza, parabenizando você, viu, deputado? Um abraço, Jorge. Jorge é suplente de deputado estadual, o grande Exatamente, colega. exatamente. Deputado, olha, eu quero deixar a gente à mercê da sorte, não quero fazer mais uma pergunta que se estenda, não, mas eu quero realmente aproveitar esses últimos instantes para dizer que você falou algo que eu ia dizer, dar ênfase aqui no final, que é a questão da identificação. Poucos são aqueles políticos que conseguem fazer uma identificação e você acaba sendo uma referência para mim quando eu falo de plataforma política, quando eu falo de pessoas que têm que ter uma identidade. Você precisa defender com unhas e dentes, ir para a batalha, ir para a luta, exatamente naquilo que você defende, você acaba virando um referencial e todas as outras pastas, elas conseguem adentrar por consequência da sua referência que você se tornou. E, como eu disse, em 6 anos eu acredito que a sua vida tenha dado uma reviravolta, porque quando você está na busca, é uma situação... É tipo o artista, quando não tem sucesso, o telefone não toca. Quando ele vira um sucesso, minha amiga, é e-mail, é telefone, é rede social, papoca para todo lado. Eu acho que acontece muito isso com você, mas eu vejo que você é um cara muito centrado, muito bem organizado, um cara muito... concentrado dentro do planejamento, das suas ideias, do seu período. Por isso que eu acredito que você vem crescendo e evoluindo cada vez mais. E com uma máxima divina que é tempo. Você tem inteligência e tempo para que você possa desenvolver e poder ajudar a sua população. Parabéns, meu amigo. Que Deus te abençoe a você. Que dê discernimento cada vez mais. Acho que o maior presente que a gente pode dar é saúde, lhe oferecer saúde. Então, eu lhe ofereço e lhe desejo muita saúde para que você possa continuar contribuindo com o bem, com as ações do bem. Isso eu me coloco porque sou morador de Fortaleza, sou morador do estado do Ceará, e eu sei que você está nessa luta e cada vez mais deixar claro para as pessoas, para os jovens, para as pessoas que estão iniciando na política, que a política é o caminho correto para que a gente possa fazer essa modificação e somente por ela nós temos essa condição. E eu vou deixar você falar das suas considerações finais, porque eu falo para dedéu, deputado. Eu quero primeiro te agradecer por essas palavras de carinho. E sim, eu acho que a primeira coisa que nós temos que pedir é discernimento a Deus para poder fazer a coisa certa, né? Ter a compreensão e clareza, né? De um universo, você falou aí do artista que faz sucesso ou não. A política, a diferença é que aumenta a pressão, aumenta a pressão, aumenta a cobrança, e aí muitas vezes as pessoas confundem e não sabem o que é que o parlamentar tem poder ou não tem poder, o que é que o executivo tem ou não tem. Acha que às vezes a gente é policial, legislador, executor e juiz ao mesmo tempo, e não é. E não dá para ser. Né? Então, te agradeço aí a audiência do teu programa, agradeço por poder fazer parte aí do público seleto de pessoas que você entrevistou, é uma honra para mim, e agradeço a todos que acompanharam aí, que comentaram, que ou elogiaram ou cobraram, que a gente está aqui para essas duas coisas, né? É bom receber aplauso, mas também faz parte e principalmente faz parte receber cobranças. Então, nós estamos aí à disposição de Fortaleza e do Ceará para isso também, obviamente. Vereador, acredito que agora ele vai dar os últimos 2 minutos. Eu quero só finalizar mesmo com a questão da utilidade pública da nossa live. Acho que esse é o meu sentido maior. É a questão do isolamento social. Agora em Fortaleza, a partir de semana que vem, vai diminuir, não vai ser mais o rígido, né? Vai ser só o isolamento social. Porém, nós temos que ter a consciência de usar os meios de proteção, de respeitar as regras. E eu queria que você deixasse sua mensagem para que a gente possa conscientizar cada vez mais a nossa população.
Olha, a mensagem que eu deixo, bom, primeiro é política. Eu acho importante que o Estado enfrente essas fases de reabertura do comércio, que determine quais são as atividades comerciais, a porcentagem de funcionamento, mas que isso fique muito bem explicitado e muito bem fiscalizado e claro, porque senão corre o risco da gente jogar no lixo todo o esforço que boa parte da sociedade teve se mantendo em casa. Então, se nós vamos ter fases de reabertura gradativa dos comércios, que seja com muito cautela, com muito cuidado da população e do poder público para que essas fases sejam bem cumpridas e que todo esse esforço aí de 2 meses e tanto que nós tivemos não vá por água abaixo. É assim que eu espero, assim que eu torço e assim que eu peço a todos que realmente compreendam e que o poder público explicite de forma muito clara para a população como é que vão ser essas fases. Primeiro foi a política, agora pessoal, em relação ao isolamento social. A pessoal é a mesma. Se eu puder ficar em casa, fique em casa. Tenho feito meu trabalho dessa forma. Só saí de casa foi para salvar animal. Então, aí foi serviço essencial, porque era vida. Mas acho que quem puder, principalmente quem está no grupo de risco, que, por favor, continue. Porque é um zelo pela sua própria vida e pela vida de quem você ama. Aqueles que não podem, a gente entende, sabe qual é o drama e o dilema que a população está passando. E, para isso, nós temos essas fases de abertura. Mas como cidadão, como pessoa que se preocupa com a vida dos meus pais, das minhas irmãs, das pessoas que eu amo, eu espero que quem puder continue aí mantendo o isolamento. Por incrível que pareça, né, os animais nesse momento de isolamento social são, com certeza, os capacitadores da mudança ou então do relaxamento de estar em casa, porque causa alguns impactos, né? O estar em casa, sair da rotina natural, mas tem o cachorro ali para brincar, tem o gato para você alimentar, dar banho. Então, eles acabam sendo uma terapia, acabam tendo a função de uma terapia para as pessoas que estão fazendo as suas funções de trabalho, as suas funções de casa em domicílio, em sua residência. Sem dúvida alguma. Haja visto que tem até a sinoterapia, terapia com cães, e animais são indicados em tratamentos até de depressão e de várias questões, ou seja, é amor ambulante dentro de casa. Amor em pelos. Parabéns, deputado. Felicidades. Muito obrigado, por você ter aceito o nosso convite. Eu acredito que nós vamos ter outras lives daqui para frente, já que você se coloca aí, a gente vai fazer esse patamar das eleições 2020. E eu te desejo muita saúde, meu irmão. Que Deus te abençoe, tá bom? Muito obrigado. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Felicidades. Esse é o deputado Célio Studer. Ele está aí já finalizando conosco aqui, já porque ele vai para outra live também. Quero agradecer a todo mundo que ficou aqui. Olha, pessoal, vai lá aqui no nosso perfil, @Programa do Rubão. Nós vamos estar trazendo, nós fazemos notícias 24 horas sobre política do Estado do Ceará. Então, começa a seguir o Programa do Rubão, @Programa do Rubão. Ajuda a compartilhar, marca as pessoas para que as pessoas possam assistir, ver, conferir essa entrevista, esse bate-papo, tá bom? Meu amigo George, grande abraço para você, viu? Você vai ser em breve entrevistado aqui no nosso programa. Você que também tem um belíssimo trabalho aqui no estado do Ceará. Obrigado por todos, para todos. Obrigado por tudo mesmo. Valeu, valeu. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu. Tchau.